Muito bem, está escrito assim no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Pessoal, esse cidadão aqui estava no último dia da vida dele aqui na terra. A crucificação na cruz era uma pena que os romanos faziam para as pessoas que tinham cometido os piores delitos. E aqui nós estamos num cenário aonde é o mais importante da Bíblia. Vocês lembram lá no Jardim do Éden? Lá no Jardim do Éden, quando Eva peca e Adão também, Deus dispara ali uma profecia dizendo que o que sairia da mulher pisaria na cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Essa referência, essa palavra, nos faz refletir que seria o Senhor Jesus quem destruiria a serpente que tinha acabado de enganar Adão e Eva. Que haveria ali, Deus estava ali profetizando que futuramente haveria uma resposta pelo que a serpente fez ali. Haveria uma vingança do Senhor, porque Deus, ele não perde. Deus nunca viu derrota. Deus é um Deus de vitórias. Então aquilo ali não ficaria barato para a serpente. Então ele profetiza então lá em Gênesis, bem no início da Bíblia, da humanidade, que viria um varão que pisaria na cabeça da serpente. Porém a serpente trairia, né? Morderia o calcanhar, não é isso que está escrito, Nossa? Atingiria no calcanhar. E foi isso que aconteceu neste momento aqui. Este momento aqui, pessoal, é onde o Senhor Jesus vai libertar a humanidade. A partir daqui até o calendário zerou. Porque começou uma nova era, onde quem reinaria, a serpente não teria mais poder sobre a humanidade como tinha antes do Senhor Jesus. Agora, quem mandaria era o Senhor Jesus. Mas essa vitória do Senhor Jesus é apenas para os que creem. Eu estou falando isso, pessoal, para vocês refletirem nesse instante que está aqui, que eu acabei de ler em Lucas. E nesse momento onde o Senhor Jesus está indo para a morte, indo para o pior inimigo do ser humano, o inimigo que todos temem, onde Jesus está indo cumprir a vontade do Pai, que, voltando a dizer, foi lá atrás proferida. Esse cidadão aqui, diante disso, depois de só ter feito besteira na vida dele toda, por isso que ele estava ali crucificado, ao invés dele ver essa situação aqui, estando como ele estava, no final do momento da vida dele aqui na terra, porque ali ele não tinha mais esperança. Ele não poderia falar, poxa, quando eu sair daqui, eu volto para o pecado, né? Quando eu sair aqui dessa situação que eu me encontro, eu vou voltar às minhas práticas que eu gosto tanto de fazer, que eu gosto tanto de praticar, as besteirinhas que eu gosto de fazer, né? Meu modo de viver que eu gosto de viver. Não, pessoal, aqui para ele era o final. Aqui para ele, para frente, era morrer. E mesmo assim, nesse momento, ele diante do Senhor Jesus,
aonde ele teve a maior oportunidade dele e o maior acontecimento que foi aqui na Terra, porque muitos dizem que o melhor acontecimento foi o nascimento do Messias, a vinda do Messias para a humanidade, mas não. A nossa comemoração, pessoal, é a morte do Senhor Jesus. É o sangue que ele derrama na cruz, porque está em Apocalipse que o sangue dele comprou multidões aqui na terra. É o sangue dele que paga a nossa dívida. Então ele deveria ser moído pelas nossas iniquidades para que nós tivéssemos a chance da salvação através dessa obra dele. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que pedir ao Pai em o nome dele, do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando usamos o nome de Jesus para pedir algo a Deus, Deus vai considerar o que Jesus fez. Você está dizendo assim, olha, Deus, pelos méritos de Jesus, me atende. Pelo que ele fez por mim até o final, me atende. Então você usa o nome dele, porque o nome dele vai fazer Deus lembrar do que ele fez, quem ele foi, o que ele representa. Então aqui estava o momento mais importante para nós, na humanidade, sermos salvos. Aí o ladrão vira, Gláucia, que estava pendurado ali, e fala o seguinte: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Sabe o que isso me faz pensar? Aquela pessoa que quer ser salva. Eu não sei se ele queria ser salvo. Eu não vejo que ele queria ser salvo, nem um pouquinho de arrependimento pelo que fazia. Ele ali, pra mim, né, no meu ver, ele estava zombando. Zombando de Jesus. Mas será que ele tinha noção? Será que ele sabia o que Jesus tinha feito? Então eu vejo também a fala dele igual o que o diabo fez com Jesus no deserto. Se você és filho de Deus, faça isso. A palavra que ele usou, se tu és, igualzinho que o diabo usou, de zombar, né? De, tipo assim, faz isso aí, se você é o tal que você diz que é. Acho que no último momento que ele deveria se arrepender, que ele deveria pedir misericórdia, ele zombou, né? Então você vê que o diabo ele tem inveja, né? E aí o diabo também sabia o que a partir dali, o que aconteceria com ele, né? Então ali tu vê que as palavras desse homem era a mesma palavra que o diabo utilizava contra o Senhor Jesus. É, uma palavra de inveja mesmo. O diabo sabia o que ia acontecer com ele, do que Deus falou com ele lá no Jardim do Éden. A né? profecia que saiu. Sabia que aquele momento seria o fim. Algum momento aquilo ali ia acontecer, e ali estava o momento, né? Então, e talvez também ali esse homem maluco, né? Louco, como diz a Bíblia, né? Hoje te pedirão a tua alma. E esse louco, que eu só dizendo assim, de uma pessoa como essa, de repente estava sendo usado para pressionar o Senhor Jesus para ele pecar, né? De alguma forma, né? Mas o Senhor Jesus, graças a Deus, se manteve a postura, né? Ainda orou por aqueles que blasfemavam. Também pode ter sido isso. Então... Eu vejo que ele era um cara invejoso. Com certeza esse cara, ele sabia dos feitos do Senhor Jesus. E esse cara aqui, de repente, seria aqueles que... Porque tinham muitos revolucionários naquele tempo que queriam combater Roma. Queriam ser líderes. E normalmente esses caras que tentam ser líderes e quando não conseguem, sentem inveja daqueles que têm sucesso. E aí ele diz assim, blasfemando: se tu és o Cristo, quer dizer, quem era o Cristo? O que significa Cristo, né? Quer dizer, o ungido, né? O escolhido, aqueles que os judeus esperavam. Então, aqueles que todos têm respeito. Então, se tu és esse, salva-te a ti mesmo e a nós. Quer dizer, uma inveja com deboche de um cara que não conseguiu o que queria e vendo que o outro estava conseguindo a atenção, a liderança que ele tanto almejava. Só que com certeza ele queria isso para o mal, para a sua própria glória, né? Já o Senhor Jesus conquistou através de glorificar o Pai. Tanto é que ele diz assim, ó, o Senhor Jesus: e
Todos sabiam da fama do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus ali devia ser a pessoa mais falada no momento. Todos ali estavam sabendo, né, da existência dele e do que ele fazia. É porque no momento da crucificação desse homem, estava sendo crucificado o Senhor Jesus. Então a multidão, aquele alvoroço, acredito que em outras crucificações não haviam todo esse movimento, todo esse falatório, todo aquele alvoroço, como houve nesse dia. E ele estava ali, no mesmo momento do Senhor Jesus, né? Então o ódio desse homem era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que nem no momento da morte, porque quando você, Glaucia, está com orgulho muito alto, quando você sofre um baque na vida, normalmente aquele orgulho é quebrado. E você fica uma pessoa mais mansa. Não é assim? É, humilde, né? Humilde. Vamos supor, você é uma pessoa orgulhosa. Aí tu vai fazer um exame, detecta lá uma doença incurável. Você começa, aí você se quebra. Mas acredito que tem pessoas que não, né? Esse homem... Tem pessoas que, na hora que vem um diagnóstico como esse, ela se revolta contra Deus, né? Ela fala palavras que ela, em momentos sã, ela não falaria para Deus. Então, pessoal, eu estou tentando encontrar aqui o que o Senhor Jesus fala. Ó, tá aqui, ó. João 15, 24. Ele diz assim, ó, só para você ter noção, como esse homem que estava blasfemando ali, ele estava fazendo isso conscientemente. Ele estava ali se autocondenando. Olha só, João 15, 24, olha o que o Senhor Jesus fala. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito. Jesus, pessoal, eu acho que eu não preciso nem explicar o que está escrito. Ele quis dizer o seguinte, que ninguém na terra fez o que ele fez. Antes dele, os profetas Elias, Eliseu, qualquer um daqueles outros, muito usados por Deus, nenhum chegou aos pés do Senhor Jesus. Jesus está dizendo isso. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tinha feito, não teriam pecado. Então aquele homem ali sabia, Glaucia, todas as obras que o Senhor Jesus tinha feito. Porque foram obras grandiosas. Aí ele diz assim, mas agora viram-nas e me odiaram. E me odiaram. Em vez de, olha só, Glaucia, em vez da pessoa tomar aquilo como uma referência, poxa, esse homem aí é de Deus. Poxa, esse homem aí, eu vou seguir ele, eu vou ouvir ele. Porque olha as obras que ele faz, qual nenhum outro fez. Não, a pessoa fica com ódio. Como é que o Senhor Jesus agora vai salvar? Aí vamos lá, vamos se aprofundar aqui, vamos voltar lá em Lucas. Né? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Quer dizer, o cara não está nem para nada. Ele quer ver o circo pegar fogo, ele quer ver a desgraça. Ele é aquele tipo de pessoa que, se tu tiver mal, ele está feliz com aquilo ali. Mesmo ele estando mal também. Mesmo ele estando mal, entendeu? Ele quer ver a família desgraçada, ele não gosta de ver as coisas boas, ele sente ódio, Glaucia. É o tipo de pessoa que sabe, que está no inferno queimando e mesmo lá no inferno ele está odiando Deus. Não é o que parece? Porque qual evangelização maior seria aquela ali, dele ver o Messias ali morrendo por nós? O que ali mais ele poderia ver para que ele se arrependesse? Se aquele momento, volto a dizer, era o momento mais importante, que homem ruim, irmão. E tem pessoas assim hoje em dia. Muito cuidado, meu amigo, minha amiga. Muito cuidado com os homens. Muito cuidado. Porque se nem o Senhor Jesus foi capaz de agradar, imagina a gente, Glaucia. Se nem o Senhor Jesus, com as obras que ele realizou, agradou aos homens,
Ao passo desse homem aqui, no momento da morte dele, que era parecer mais humilde por estar ali nu, pendurado numa cruz, podia estar ali como? Caramba, meu irmão, o que eu fiz da minha vida? Não, o cara continua imutável, ruim. Salva-te mesmo e a nós. Aí no 40, e o Senhor Jesus não fala nada. É como se o Jesus falasse assim, esse aí não dá para tirar do inferno, esse vai mesmo. Tu lembra do ladrão, do rico e do Lázaro? Quando o Senhor Jesus toca no assunto que o Lázaro, que o rico morre, ele só diz assim, foi sepultado. Ao passo que quando ele fala da morte do Lázaro, ele fala, e foi levado para o seio de Abraão, né? Tu vê que o Senhor Jesus, quando vê que uma pessoa não tem mais jeito, ele nem fala mais nada. Respondendo, porém, o outro. Quem se mete, que Jesus não fala nada, mas quem se mete é o outro, que está ali também. Então tem um que está indo para a morte com o pecado, no pecado, abraçado com o pecado e com o diabo. Aí aparece esse outro aqui, ó, respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? É o que ele estava falando, né? Meu nobre, pelo amor de Deus, rapaz, bota a cabeça no lugar. Em outras palavras, né? Caramba, rapaz, estamos fritos e tu ainda quer continuar, meu irmão, na maldade? Você não teme a Deus? Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Olha que bacana, Glaucia. Arrependimento. Mas o que a gente pode falar sobre isso? Reconhecimento. Verdade. Abrir o coração, confessar que está errado. Humildade. Sinceridade, né, Tânia? Sinceridade. Ele viu uma oportunidade. A oportunidade. Porque vê. O humilde vê. Por isso que vale a pena evangelizar. Porque tem esses daqui. Tem os outros. Tem os outros. É o que o Senhor Jesus fala. Sacudiu o pó do pé. Né? Se não vos receberem. Porque no dia do juízo, né? Não está escrito? Será lembrado. A mais rigor para... Né? Nem o pó da sandália vocês levam daquele lugar, quando não vos receberem. Outra coisa também, não dê pérola aos porcos. Quando você notar que a pessoa está assim, graças a Deus, Deus te abençoe. Faz como o Senhor Jesus fez, né? Não fala nada, por calou. Mais que seja triste, né? A condição daquele outro, mas ele calou. É como o Senhor Jesus falasse assim, meu irmão, eu não dependo de você. Não, mas eu também creio que o Senhor Jesus não olhou com os olhos de, poxa, esse poderia se arrepender com tristeza, porque ele sabia que o que ele estava fazendo ali era por todos eles, até mesmo por esse. Por esse também. Mas o Senhor Jesus sabia que a partir dali, Glaucia, ele se sentaria à direita do Pai. Ele está bem. Ele está no caminho de obediência. Se você não quiser, o problema é seu. Quem vai se ferrar vai ser quem? Tá entendendo? Pô, eu tô querendo dar salvação. Fiz obra que ninguém nunca fez. E você ainda tá com essa tua marra. Irmão, tu vai queimar. É triste. Tu vai queimar, filho. Eternamente. Tu vai ser lançado no vale que há, né, no inferno, né, nas profundezas. Jesus comparou o vale de Inom. Porque o vale de Inom, Glaucia, era um local onde era depositado o lixo da cidade. As pessoas jogavam, era uma lixeira o vale de Inom. Então as pessoas lançavam aí toda sorte de impureza. Então se fazia o acúmulo, se montuavam aqueles lixos. Além dos lixos, as pessoas que tinham umas mortes indignas, que eram pessoas mais
os seus cadáveres não eram enterrados. Também lançavam-se nessa lixeira que era no Vale de Inom, esses cadáveres e restos de animais. Então se montuava aquele cheiro fedorento, aquela coisa horrível. Aí qual é a única forma de você acabar com aquilo ali? Incinerando. Então você lança fogo naquilo ali para queimar aquele monte de lixo. E ali está o verme do corpo do cadáver, né? Por isso que o Senhor Jesus ele diz assim, ó. Está escrito assim, ó. E aconteceu, tá aqui, ó, acho que está em Marcos. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno. Ou seja, Glaucia, olha só o que Jesus está comparando. Onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então Jesus compara o Vale de Inom, né, que na tradução que é Geena, então tem tudo uma ligação com a palavra inferno. Ele diz, o inferno é como o Vale de Inom, onde o fogo nunca apaga e o verme não morre, porque sempre tem coisa para queimar naquele vale. Então ali tá todo o lixo. Então o que o Senhor está dizendo? Ó, você vai ser lançado, todo o lixo da terra, toda a maldade vai ser lançado no lixão, que é o inferno, e lá vai ficar queimando, queimando, queimando. Porque vai ter sempre coisa ali para queimar e o verme não morre e o fogo nunca apaga. Porque tá cheio de lixo, você está entendendo? Então, esse outro aqui começa a se arrepender e fala a verdade, abre o coração dele. E o outro não tem medo para onde está indo. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Todo mundo sabia que era Jesus, Glaucia. Esse nenhum mal fez. Isso só se fala de quem tu conhece, né? Ele está aqui por causa da inveja. Ele está aqui crucificado por causa da injustiça. Nós estamos aqui porque realmente eu te conheço também, ladrão, né? Eu conheço você e conheço ele. Você está aqui e eu porque a gente merece. Ele não. Ele está aqui por causa da inveja. Porque ele bateu de frente com o sistema. Aí ele conclui assim, Glaucia, olha que bacana. E disse a Jesus. Primeiro ele estava falando com o ladrão, repreendendo, né? Aí depois ele se volta para o Senhor. E diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O homem todo sujo, Glaucia, cheio de erros, cheio de pecado, não perdeu a maior chance dele, é ou não é? Em saber que em Jesus ele teria salvação. Agarrou a chance dele. Isso aqui, pessoal, eu estou lendo porque é exatamente o que acontece nos dias de hoje. As pessoas, umas se parecem com o primeiro e outras se parecem com o segundo. Sim ou não, Glaucia? É aquele caso, né? Eu fiz tudo isso, vou pagar por justiça mesmo, por tudo que eu fiz. Mas eu me arrependo. Eu me arrependo. Mas em Ti a salvação. Então... Encontrei aqui em Ti, Senhor, a minha salvação. Eu não tenho mais jeito, né? Minha vida tá... Eu só destruí minha vida, minha família, minha casa. Fiz besteira. Mas eu sei que o Senhor tem a salvação, né? E eu não tô indo ao homem, porque o homem me julgou. Me pendurou na cruz, né? Me crucificou. Mas eu tô indo a Ti, que eu sei que a graça eu vou receber. Pode me alcançar, né? Vai me alcançar e eu vou ser agora perdoado. De repente ele queria, essa chance aqui antes, né, Glaucia?
Eu acredito que antes ele tinha ouvido sim. É. Para ele chegar nesse momento, é igual essas pessoas que sabem a palavra de Deus e ficam esperando o último momento. Para uns tem o último momento. Vê os milagres que Jesus tem feito através da obra dele. E não se entrega. Pelo Espírito Santo. E fica esperando o último momento. Para alguns tem o último momento, o último suspiro. Para outros não. E para esses que têm o último suspiro e conhecem a palavra, ele vai fazer o quê? Vai fazer isso. Senhor Jesus, me perdoa. Me perdoa. Eu sei que eu fiz tudo isso, mas em ti é a salvação. E essa pessoa será salva. Eu me arrependo das minhas obras, dos meus atos, dos meus erros, né? Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Só fiz besteira. Aí disse em 43, Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que bacana, né, pessoal? Aquele Messias proferido lá atrás não deixou de cumprir a sua obra, né? O seu serviço a Deus, o seu ministério, né? Jesus tinha uma função de salvar a humanidade e continua sendo a função dele até hoje. Basta você crer, basta você querer. Sim, tá certo? Esse aqui aproveitou a última oportunidade que ele tinha, entrou no reino de Deus. Não importa o que ele fez, as maldades que ele deve ter praticado, não importa. A humildade fez ele entrar, Glaucia. O outro não, o outro era muito orgulhoso. Aí está escrito assim, ó, Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Essa palavra aqui, pessoal, você tem que guardar contigo, é a tua chance, é o teu momento. Você tem uma chance também. Não importa o que você fez, sabe? Não importa as atitudes tomadas, todos os erros praticados durante toda a sua vida aqui na terra. Mas se você chegar ao teu Senhor Jesus confessando eles, reconhecendo eles com sinceridade, se humilhando, invocando o nome dele, crendo que você vai alcançar, sim, porque não, você merece também uma oportunidade, às vezes 2, né, Glaucia? Às vezes 3, porque Deus, ele é infinito na misericórdia, e a Bíblia diz que se renova a cada manhã. Então, se você crê, se você quer, se você entende que sem ele nada você pode fazer, então vá para ele, pessoal. Vá em busca dele, vá na direção do Messias. Faz como o segundo ladrão aqui que fez. Ele falou com aquele, repreendeu aquele, mas ele olhou para Jesus e falou com o Senhor Jesus. Era o único que podia salvá-lo. E não importa a situação, né, Glaucia? É porque também tem pessoas que ela reconhece que ela fez errado, né, o que ela cometeu pecado, e hoje ela está colhendo frutos desse pecado. E ela olha para ela e fala assim, é o meu karma. Eu não mereço perdão. Não, eu não mereço perdão, eu tô carregando minha cruz, né? Tô carregando minha cruz, eu tô passando por isso pelas coisas que eu fiz. E ponto. E ela acha que ela não tem a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e que essa misericórdia se renova a cada dia. E ela pode sair daquele sofrimento, sair daquela situação, basta se arrepender e se perdoar. Porque além do perdão que o Senhor Jesus nos proporciona, existe a pessoa que tem que se perdoar também pelo que ela fez, deixar para trás e olhar para o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus é capaz de perdoá-la, né, esquecer todo o pecado que ela fez, ela também pode se perdoar. Entendeu, pessoal? Não veja o Senhor Jesus como um ser humano, né? Porque o homem é falho mesmo. Jesus é Deus. E a função dele não é julgar. A função dele é salvar, tá? E até o último momento, até ali no último momento ele ganhou uma alma, né, Glaucia? No último instante, Deus aproveitou ele no máximo, né? Botou ali uma pessoa querendo salvação. Até hoje. Até ali no final. Até hoje. Até hoje, né? Porque agora, através do Espírito Santo, ele ganha muito mais almas. Basta você crer, tá bom? Então fica com essa mensagem positiva, uma mensagem de esperança para você, tá?
existe salvação, não importa a circunstância, a situação que você se encontra. Basta você crer e chamar Ele, e confessar e falar: Jesus, eu quero. Me salva, Jesus. Lembra-te de mim no paraíso. Tá legal, pessoal? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, né? Se Ele não quiser, eu vou fazer o quê, negócio? Tchau, tchau, pessoal.